E, pô, como é que foi aquela lesão do Anderson, cara? Tava na luta? Tava. Pô, assim... Foi muito engraçado. Foi pro hospital com ele, né? Participei da cirurgia. De você acompanhando a luta dentro do ringue. Bahia, quiser água. Porque o cara tá envolvido na luta, tá com sangue quente, às vezes o cara não tem ideia do desastre que tá a cara dele, né? Olha, não só isso, tem coisa até pior que eu posso te contar. Assim, Então... claro. Tipo assim, filho, não dá, tu tá fudido. Que você não dá pra levar o espelho, olha só o desastre. É verdade. Mas deve ter tido cara assim que o cara tá com sangue, botar de ir pra dentro e ele não tem a mínima ideia do estrago que ele tava. Olha, fato, né? E assim, às vezes nem a gente, né? Porque você avalia lá depois, passa 2 horas, vai sangrando, a cara é outra, nem você reconhecer. Mas a gente já fez vários estudos até, né? No início tinha muito esse questionamento, por incrível que pareça, a maioria das lesões ali, né, no MMA são superficiais, que é corte todo aquele inchaço, e aí fica com aquele aspecto, né, do sangue feio, né? Mas em termos assim de lesões, de ligamentos, né, de fraturas, o mesmo índice é até mais baixo que muitos esportes. No futebol, por exemplo, é mais baixo. Você tem mais lesão de ligamento, mais fratura, mais coisa que no próprio MMA. Mas tem aquele aspecto, né, sem sombra de dúvida, é um esporte traumático, né? Então... Uma porrada ali o quê? Quantos quilos? Em média ali. Depende de quem tá socando, né? Depende de quem tá socando. Se eu socar, vai ter 200 gramas. 200 gramas. Deixa eu fazer uma analogia aqui para vocês entenderem, tá? Porque às vezes tem esse preconceito, óbvio que assim, praticar esporte é saudável, performance nem sempre. Mas vamos lá. Qual é o impacto disso? É o impacto de uma outra pessoa, né, que está ali treinada e adaptada a isso. Porque se vem o mesmo cara, te dá o mesmo soco na cara, é outro impacto. Você dá um soco na cara dele, não faz nem cosquinha. Vou te dar um exemplo, né? Porque às vezes a gente pensa que não, que é só por causa do preparo, né? Da especificidade do esporte, da adaptação. Por isso, estou botando atleta com atleta. Claro. Isso aí. Eles estão preparados para aquilo dali. Por exemplo, para apanhar. Pega você, eu dou essa analogia porque é verdade, que eu já fiz isso e foi brabo, né? Pega você e dá 2 voltas dentro do Fórmula 1. Se tu não vomitar dentro da volta, quando tu sai, tu fica passando mal ali, não quer ver Fórmula 1, e é teu sonho, dirigir Fórmula 1, né? Então, meu sonho, mas não dá pra entrar no carro, né? Com esse corpinho. Entende o que eu tô falando? Então é uma forçagem, uma coisa que o cara, se você entra, você não, ele fala, cara, né? Então, que tu vê que você não consegue. Você vê que hoje, se me perguntasse, cara, qual é o esporte do teu sonho? Fórmula 1, né? Aí tu fala, não é nem esporte. Hoje em dia os pilotos são todos atletas, eles fazem uma pré-temporada física, tem exercícios ali de reflexo, de velocidade de reação, os caras têm que ter peso, né, para lastro, pescoço, né? Porra, tá louco. Já viu uma máquina que tem que fica só? Cara, pega ali, 20 quilos. a gente ali, a gente que não tá acostumado nesse dia a dia, vai andar naqueles kart indoor, meu irmão, só com os bracinhos aqui. E o calor também é muito Tô grande. tremendo, cara. Tô falando de lesão, Então, doutor. assim, sinistro. Hoje os caras têm um preparo, são atleta. Tu vê os caras, por isso que é tudo garotão fininho, meu irmão. Tu pega ali, eu acompanho isso. Tu pega o treinamento deles. Coisa de maluco. Tá louco. Falando de lesão, já sabe o que eu vou falar, né? E, como é que foi aquela lesão do Anderson, cara? Tava na luta? Tava. Assim... Foi muito engraçado. Foi pro hospital com ele, né? Participei da cirurgia. É mesmo? Um dia eu vou montar um livro ali de história. Eu falei pra ele, não posso escrever agora, que senão, me matam. Deixa eu parar, sair, Ele operou no dia seguinte. Não, no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Assim, acho que o mundo inteiro tava vendo aquela luta, né? E, cara, porque não... E depois, o próprio cara que ele tava lutando quebrou a perna igual, não foi? Isso, Weidman. Tu vê como é que, né? Foi. E assim, e o caso do Weidman foi o segundo no UFC. Daquela fratura exatamente com aquele mecanismo, né? O primeiro foi do Anderson. Nunca tinha acontecido? No UFC No não. UFC não. No MMA já, No né? MMA já. Olha como é que é a vida. Caraca, olha que louco. Assim, Se a arte imita a vida imita a arte, né? Foi tenso. E não tem
E é mecânica, não é força, né, doutor? Olha, Assim. podem ser várias situações, né? Depois até perguntei ali para ele, para ver, investigar, só de curiosidade, porque pois que já foi, né? Não, até porque pra prevenir, às vezes né? pode ser ali que tivesse com uma fratura por estresse, edema ósseo, mas estava treinando normal, né? Então, primeiro de tudo, se falar, acontece? Não. Isso pode dar alguns sinais dele, como acontece também. Ele bateu, foi mecânica, como se falou, né? Numa área ali de mais densidade, no joelho, na dobra, com ali, enfim. Mas pode ser, por exemplo, tá com edema ósseo, tá com uma canelite, tem uma fratura ali, ou seja, tu já tem ali uma fragilidade, o cara vinha sentindo, não era o caso dele, né? Então, uma doença osteometabólica pode favorecer. Mas ali foi uma fatalidade mesmo, né? E óbvio que é traumático, que tu vê, então assim, se eu tô ali no dia a dia batendo no saco, né? Mas, não, é traumático, né? Então, deu uma porra de osso com osso, foi um acidente, né? Igual, por exemplo, não tem fratura, é aquilo que eu falo. Aí tu fala, pô, muito feio, né? Pô, o cara chutou, é violento. Aquela fratura do Diego que a gente teve lá em 2019, que o pé dele foi uma fratura do chato. Então você vê que tem no futebol também. Não, eu já quebrei o rosto 2 vezes. Por esse lado, o futebol é muito mais violento. Você tem muito mais lesões. Então, aconteceu, né? Eu lembro, foi engraçado ele conta essa história também, é verdade. Aí eu tava ali na arquibancada ali com a minha mulher, né? Assim, um pouquinho aqui, né? Que a gente tinha feito a preparação, tava lá. Aí eu falei pra ela, né? Você já viu, né? Mas pode ter, não sei quando eu vou voltar. Aí desceu naquele estado de choque, porque tipo, até eu aí, que eu tava logo aqui, tava descendo do octagon. Aí fomos juntos, aí não, cadê eu falei, calma aí, antes estamos aqui e tal, não sei o que, bababá. Falei, vamos direto, não, é. Aí eu não quero que te vai comigo, falei, calma, tô aqui, entramos ali E eu vi ali o mecanismo, né? Vi que o negócio, tipo, não devia estar muito bonito, porque ali, quando eu desci, né, já tinha imobilizado, botado na maca, eu fui na maca. Aí ele só falava assim pra mim, né? Doutor, foi exposta! Doutor, foi exposta, né? A gente na ambulância. Aí eu, calma aí, antes que eu vou ver, tranquilo e tal, pá. A gente também tem que ir ali, né? Às vezes dá pior, mas tu não pode fazer. Aí quando eu abri, vi que não estava exposta, na verdade, né? É uma fratura exposta, que esse conceito de exposta que a pessoa acha que, ou seja, quando você vê que está quebrado, está exposta porque foi uma fratura, ou seja. Mas enfim. Exposto não é quando rasga a pele. Aí eu olhei ali, eu falei, pô, agora também não estava exposta. Eu falei, não, tranquilo, Anderson, tipo, não foi exposta não, tipo, eu falei, não, aí vai ficar tudo bem, né, tipo, eu falei, não, fica até aí, quando eu falei que, pô, não foi exposta, aí ele começou, que ele tava nessa paranoia, né, de ser exposta, não sei porquê, né, tu vê que aí fomos relaxando, chegamos lá, ok, né, fizemos cirurgia e tal, não sei o que, foi tudo bem, o caso dele foi muito difícil. É isso que eu falo, quem está de fora, assim, é muito desumano, né? Que eu vou entender, quando vem de uma lesão dessa, não é simplesmente você curar a lesão, primeiro que é um processo, né? E o dele, assim, foi bem doloroso, assim, que eu digo de dor mesmo, né? Ele precisava de medicamentos ali, estava com muita dor. E passa um filme na tua cabeça, né? E então, ele sempre chutou muito. Então, isso que eu ia falar. Então, quando você vem disso, é o que eu falo. Eu brinco até com os jogadores, né? Hoje em dia, cada vez menos eu preciso disso, porque a gente tem ali atletas, mudou muito também, mas antes eu chegava e falava, cara, vocês ganham dinheiro com o corpo, eu ganho dinheiro com isso aqui, entendeu? Então, assim, se você não cuidar do teu corpo, cara, que tu ganha dinheiro, né? E eles sabem disso hoje em dia, que o cara, então, assim, tem uma coisa ali... Hoje em dia eu penso nisso. Entende o que eu tô falando? Você sabe disso. Eu podia ter guardado mais meu corpo. Então, são coisas que eu falei, eu tenho uma lesão, por exemplo, eu sabe disso, né, que eu já tive ali 4 cirurgias no meu joelho, sou completamente, me trouxe uma depressão, aí muitas coisas que eu fazia, me limitou. Imagina, por exemplo, se eu preciso disso para o meu ganha-pão, né? É um impacto diferente. Então, primeiro de tudo, passa um filme ali, que isso não volta atrás, mas é óbvio que ele nunca falou isso para mim, que ele fica pensando, se eu estasse assim, se fosse assim, um segundo na igreja, primeiro tem isso, né? Depois, ele teve muito processo de dor, e a gente sabe que tem duas questões, a dor crônica te traz uma depressão, como o paciente deprimido tem um limiar de dor mais baixo. Por isso que, por exemplo, hoje, para dor crônica, a droga de escolha é antidepressiva. Tipo pregabalina, outros, porque ele modula esse canal e a gente sabe que é dor crônica. Então, como sabiam dessa relação, descobriram que esses moduladores, esses antidepressivos, que hoje em dia ninguém usa para antidepressão, para dor crônica, eles modulam esse canal e assim, é a indicação para eles.
E resolve. Melhora em muitos casos. Melhora em muitos casos. Então, por exemplo, você vê cara com dor, começa a ficar deprimido. Aí vê as coisas, aí depois aí que estuda, fica de filme. E aí, é o que eu falo, onde eu vou terminar agora que ninguém entende. O cara para voltar é um processo, não é simplesmente estar curado, estar consolidado. Ok, manda ele chutar de novo. Não, esquece. Então, as pessoas julgam, até acham que ele é um robô, né? Às vezes você, tipo, cria um bloqueio, um trauma, e não só isso. É um processo hoje, né? Tem outros nomes, que falam biohacking, não sei o quê, blá, 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 esse processo mental falou cura tua lesão, né? Não é nada disso, é uma questão simples. Teu corpo, né, ele vai entendendo que, pô, aquela região tá lesionada, vai botando a carga pro outro lado, vai tirando, né? Aí quando fica bom, é um processo que se você não entender isso, não fizer, você tem que ensinar pro teu corpo que ele tá bom. Porque senão fica ali você mesmo achando que não tá bom, porque, tipo, você pro teu cérebro, então você, tipo, tem que ensinar agora pro teu cérebro reconhecer que aquilo tá bom. Então, assim, é um processo que uns demoram mais. Então, é simplesmente tá curado medicamente. Uma coisa é isso, pô, chegou lá, botou uma haste, fez a fratura, consolidou, é um cara comum, ok, tá curado. Mas o que tu faz? Não, eu ando. Então, tipo, cara, você andava antes, agora vai andar também, tá no... mas, pô, sinto... Esse processo da dor, pra amputação também, o cara amputa o braço e ele acha que o braço amputado tá doendo, né? A dor fantasma. Então, é mesmo, que é a cabeça. Não, é diferente. É diferente. O que acontece? Mas posso explicar, mas é verdade. Eu digo que é diferente pelo seguinte: você tem aqui o teu polegar, quando a gente falou teu dedão, é um nervo, né? Que ele vem até aqui, tá? Aferente traz o impulso, vem referente, ou seja, viu aqui, tipo, tu me furou. Puma, sobe. E por que eu tiro o dedo? Porque vem primeiro o impulso do furo da dor, que são milésimos de segundo, entendeu? Depois você tira, que é o referente, já é o impulso voltando e assim nervoso. Então, pô, eu cortei aqui, o nervo que vem aqui matou. Só que ainda tem o pedaço dele que fica aqui e que é aquele pedacinho que irradiava isso aqui, ou seja, então aqui está desensibilizado, dando dor de um negócio que eu nem tenho. Só que no teu cérebro você está sentindo aquela dor daqui porque pedaço do nervo que estava lá tá aqui mandando ali a mensagem. Caraca. Nosso corpo é... Não, e maneiro que ele sabe quase nada, né?